Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Portal Gini. Eu sou a Lilian Zaira, sou taróloga e sou ocultista. Nesse vídeo, o assunto que eu vou abordar com vocês é sobre os empatas, tá? Sobre as pessoas que são empatas sensitivas e 5 problemas que os empatas normalmente passam durante a vida, coisas que os empatas têm que lidar, tá? De uma forma assim que eles acabam atraindo como se fosse um imã, tá? Algo que são 5 situações na vida dos empatas que realmente, se você for uma pessoa empata ou se você conhece uma pessoa que é empata, você vai perceber que essa pessoa já passou por isso, pelo menos alguma vez, tá? E se você for um empata, você vai perceber que essas situações, elas podem ser muito comuns na sua vida. Bom, vou tentar esclarecer assim um pouco para que todo mundo possa entender sobre como que é uma personalidade assim de uma pessoa que é empata, tá? Uma pessoa que é empata, né? O próprio nome já diz, né? Vem de empatia, que é uma pessoa que tem a capacidade de sentir os outros, de se colocar no lugar dos outros, tá? Então, normalmente, uma pessoa que empata, se ela faz um teste de personalidade, uma característica que fica muito evidente nesse teste, né, é o lado emocional, tá? Essa pessoa, ela tem uma carga emocional muito forte. Então, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que são mais assertivas, tem pessoas que gostam, assim, do mundo mais racional, mais prático, e entre outras características aí que a psicologia explica muito bem. E então os empatas, eles são pessoas emocionais, tá? Essa é uma característica que todo empata possui. E normalmente a pessoa empata também, ela procura trabalhar com algo que possa auxiliar o próximo, tá? Então você vai ver uma pessoa empata trabalhando como enfermeira, tá? Um enfermeiro, pode ser algum psicólogo. O empata, ele vai trabalhar com o público normalmente, mas assim no sentido de ajudar de alguma forma, tá? Então você pode ver empatas que alguns trabalham na causa dos animais, por exemplo, né? E por aí vai, de pessoas, ajudando pessoas, e por aí vai, né? Vários tipos de terapia, e você encontra uma pessoa empata trabalhando com essas coisas. Então vamos começar, gente, a falar sobre os problemas que o empata acaba atraindo para si. Eu vou começar assim, falando do empata, que no caso ele atrai pessoas que têm uma personalidade oposta. Aí é um dos maiores perigos para o empata, tá? Porque o empata normalmente ele tem uma personalidade água, tá? Ou seja, uma personalidade que é emotiva e também se molda, tem a capacidade de se adaptar ao ambiente e às pessoas com quem o empata acaba criando uma situação de vínculo ou mesmo acaba conhecendo. Então, o empata ele é sempre assim muito atencioso e ele acaba absorvendo aquela personalidade para ele, tá? Então, o que pode acontecer com o empata é atrair pessoas de personalidade oposta, que são sociopatas e narcisistas, tá? O empata ele pode atrair essas pessoas porque essas pessoas vão sentir na aura do empata que essa pessoa se doa, né? Que ele pode tirar algo que ele necessita, né? Como se fosse um vampiro dessa pessoa que empata, tá? Então você pode perceber que muitos empatas acabam se envolvendo numa trama perigosa porque acabam se envolvendo com essas pessoas mais egoístas, digamos assim, tá? A segunda característica, gente, de problema que o empata acaba atraindo para si mesmo, tá? No caso, assim, principalmente dos empatas que são aqueles mais sensitivos,
e aqueles também que desenvolvem uma mediunidade, que são pessoas que às vezes acabam sendo bodes expiatórios, assim, da família, ou que acabam sentindo com muita força as energias que circundam, né, a nossa psicosfera, né, os ambientes em que vamos, a nossa casa, a nossa vida. Então essa pessoa acaba buscando desenvolver às vezes a sua espiritualidade, e muitas buscam a mediunidade, porque elas sentem que elas são muito esponjas, ou mesmo que de repente elas se misturam e se perdem, então desenvolve uma mediunidade, porque realmente possuem essa capacidade. E o problema da mediunidade é que às vezes a pessoa, ela começa a mediunidade, tá, numa umbanda, ou mesmo num kardecismo, e ela para. Ela precisa parar aquilo e porque tá dentro de outros projetos, assim, porque não tem muito tempo, enfim, cada um que toma suas decisões. Mas assim, quando a pessoa normalmente para de ter aquela proteção que ela tinha, né, quando estava desenvolvendo a mediunidade, ela sai de determinado lugar, fica com as suas energias ainda mais abertas, tá? Os seus chakras, eles foram trabalhados, né, mediunicamente por entidades e por pessoas que conhecem, né, métodos de se abrir à mediunidade, né, de se abrir à clarividência, ou de se abrir o contato com os espíritos e com o outro plano, que é complicado abrir isso, porque depois a pessoa acaba ficando vulnerável a situações, inclusive de possessão, tá? Fica muito mais fácil em uma situação de que a pessoa estiver desequilibrada emocionalmente, ela ser atingida por uma possessão espiritual, um espírito possuir aquela pessoa, a mente daquela pessoa é um exemplo, tá? Essa pessoa ela vai ficar aberta a diversas influências, muito mais do que antes do seu desenvolvimento mediúnico. Então, este também é um dos problemas que o empata possa vir a passar no decorrer aí da sua experiência, né, nesta vida, tá? O terceiro problema que é muito comum, gente, é que muitos empatas passam por isso, eles observam, né, que durante a sua vida possuem atrair e somatizar doenças psíquicas, doenças que muitas vezes as pessoas, né, dizem que são psiquiátricas, eu prefiro chamar de psíquica, mas enfim. Então, o empata somatiza essas doenças. Então, é uma pessoa que tem muito mais propensão a atrair situações assim extremamente dramáticas por conta do contato que às vezes tem com narcisistas e sociopatas, e elas podem desenvolver estresse pós-traumático muito grave, tá? Podem desenvolver depressão, podem desenvolver borderline, tá? Podem desenvolver bipolaridade também. Então, essas doenças psíquicas, elas muitas vezes elas acabam fazendo parte da vida da pessoa que é empata, tá? Empata sensitiva. Muito bem, a quarta, né? A quarta característica aí que acontece na vida dos empatas para complicar, né, a vida dessa pessoa que sente aí com as coisas com uma maior intensidade, né? O empata, ele sente que é difícil lidar com a realidade do mundo. Então, assim, como existe uma sensibilidade maior e um entendimento, né, uma proximidade com a dor do outro, existe essa dificuldade de aceitar as dificuldades do mundo, as dores do mundo, as notícias tristes que acontecem diariamente nesse planeta, né? A gente não pode falar assim que é só a nossa volta que acontece, né? No planeta todo existe essa energia pesada e coisas acontecendo todos os dias. Isso para o empata, essa realidade é muito difícil. É mais difícil para o empata do que para uma pessoa que não é empata, tá? Então, para o empata se aliviar
disso tudo, e mesmo assim das dores das pessoas à sua volta também, as pessoas mais próximas, o empata precisa, ele precisa se afastar muitas vezes das coisas do mundo. E é imprescindível para uma pessoa empata que faça meditação, que se afaste de tudo à sua volta, que não tem a ver com o seu próprio ser eterno, para que ela possa voltar ao seu eixo, tá? Então, o empata ele precisa de solidão mais do que qualquer outra pessoa, tá? E a quinta característica, tá, dos empatas, né, que também faz com que os empatas sofram muito, é a dificuldade que os empatas muitas vezes sentem de quebrar vínculos, né? Porque os empatas, eles às vezes eles não conseguem colocar o limite entre eles e o outro. E isso acontece muito frequentemente em vários relacionamentos que o empata acaba tendo, e aqueles familiares mesmo, né? Os familiares normalmente, os relacionamentos familiares normalmente são os piores, porque o empata, ele cultiva muito o sentimento de culpa, né? Porque o empata também, ele cultiva muito os sentimentos, assim, de uma forma maior do que as pessoas que não são empatas, tá? Então, ele cultiva todos os sentimentos, assim, com muita profundidade, e o empata costuma sentir muita culpa. Então, mesmo se ele tem que se afastar de algum familiar que causa prejuízo, é um familiar narcisista, enfim, ou uma amizade abusiva, alguém que está querendo tirar muita vantagem, ele demora mais, tá, para se afastar, para cortar certos vínculos, ou mesmo acaba nunca cortando esses vínculos e acaba sofrendo muito com isso, tá? É algo que o empata ele precisa trabalhar de uma forma terapêutica, precisa procurar ajuda terapêutica para poder lidar com essas questões, tá, gente? Bom, então esse é um vídeo falando um pouco aí sobre os empatas sensitivos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, vocês coloquem aí nos comentários para que eu possa fazer novos vídeos sobre esse tema, tá bom? Muito agradecida. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.